Muito bem, a gente segue com o giro de reportagem aí, falando sobre eleições e seus absurdos, né, Rivaroli? A gente tem agora mais de 185 mil paranaenses que foram lá, pesquisaram seus candidatos, foram buscar as melhores escolhas nas urnas, acreditaram em projetos e agora essas candidaturas estão anuladas ou sob júdice, o que dá a impressão que esses votos todos foram parar no lixo em alguns casos, né? E nos casos em que a Justiça Eleitoral decidir que de repente não pode mais ser candidato. Eu já falei que eu não entendo porque que a Justiça Eleitoral não resolve primeiro quem pode ou não pode, e no processo eleitoral, no meio do caminho, vai lá e torna célere a resposta. Que é pra isso, você não votar numa pessoa que no fundo não vai. É jogar o voto fora, é você rasgar o título de eleitor. Sabe o que deviam fazer? Puxa o prazo pra antes. Ó, as inscrições pra quem quer concorrer na eleição, ao invés de 1 mês antes, 2 meses antes. Para dar tempo de olhar. Faltando um mês, ó, os candidatos liberados a concorrer são esses aqui, porque tá tudo certo. Mas tinha que ter um Quem prazo. deve não entra. Também no meio do processo. Agora então tava tudo certinho, estamos no processo eleitoral, surgiu uma denúncia aí que pode inviabilizar a candidatura. Tira. Então vai lá e vê num prazo adequado antes de você continuar aquilo. Dá a possibilidade de substituir aquele candidato por um outro alguém. Resolve rápido, certo? Todo mundo trabalha com prazo. Você não trabalha com prazo para entregar as coisas? Eu tenho que entregar o jornal aqui até às 10. A justiça não tem, né, Rafa? A gente tem que até o meio-dia terminar aqui o jornal, não é verdade? A justiça não tem prazo. Você tem prazos para reclamar na justiça. Ah, entendi. Para ela julgar, não. Bom, a gente vai Esse é o grande problema. Entender agora, Riva, como é que fica então essas situações todas aí com a Graziane Giacomini, que está com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Grazi, bom dia para você mais uma vez. Bom dia para você, Rafaela, bom dia, Rivaroli, bom dia aos nossos ouvintes. Rafaela, mais de 185 mil paranaenses votaram em candidaturas anuladas ou que estão sob júdice. Ao menos 46 candidatos do estado nesta situação receberam votos. Os concorrentes que tiveram os registros de candidaturas negados pela Justiça Eleitoral são considerados inelegíveis. Os votos que eles receberam são considerados nulos na contabilização geral final, mas ficam suspensos até que os recursos sejam julgados por instâncias superiores. Se a decisão for favorável, os candidatos ainda podem ser eleitos. Como o sistema das urnas eletrônicas é fechado ainda em setembro, os nomes de todos os candidatos são incluídos nos equipamentos para a votação, mesmo aqueles que ainda não tiveram registro julgado ou que tiveram registro indeferido. No total, 185.683 paranaenses, então, acabaram votando em 46 candidatos que tiveram a candidatura anulada ou que está sob júdice, ou seja, aguardando que o resultado seja analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. São 31 concorrentes a deputado estadual, 13 ao cargo de deputado federal, um que disputava ao Senado e uma candidata ao governo do estado. O Paraná só fica atrás do Rio de Janeiro, onde 1.816.393 pessoas votaram da mesma forma. São Paulo registrou 609.863 votos em candidaturas anuladas e Paraíba, que contabilizou 463.954 votos em concorrentes com estas pendências judiciais. Solange Ferreira Bueno, do PMN, que concorreu ao Palácio Iguaçu, e Roberto França, do PCO, que tentou a vaga para o Senado, tiveram os registros deferidos inicialmente, porém a Justiça Eleitoral ainda analisa os dois casos. Desta forma, eles são considerados sob júdice e os votos não foram computados oficialmente. Ela recebeu 10.337 votos e Roberto França teve 3.402 votos. Então, aí a gente contabilizando, né, Rafaela, quase 15 mil votos aqui no caso jogados no lixo, vamos dizer assim, como vocês estavam falando. Na disputa pela Câmara Federal, Joselito Canto recebeu 70
74 mil votos, sendo mais votado na federação formada por PSDB e Cidadania. Entretanto, como teve seu registro indeferido, o segundo mais votado acabou herdando a vaga. No caso, o beneficiado foi o ex-governador Beto Richa. Já Moacir Fadel recebeu 41 mil votos para deputado estadual, mas teve a candidatura indeferida. Com isso, o ex-prefeito de Castro teve os votos anulados e a candidata Cloara Pinheiro, do PSD, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa, Rafaela. Obrigada, Grazi, pelas informações. É isso, Riva. A gente vai seguir aí para a diplomação, não é verdade? Os políticos eleitos e depois, se der tempo, a gente descobre até quando vão ter aí, enfim, os seus mandatos cumpridos, até que a justiça venha e aí a gente veja aquelas presepadas estilo Éder Borges, que não sabe se é vereador mais ou não, Renato Freitas, que voltou, foi, agora não sabe se vai voltar com processo de novo, e Francisquini, que foi deputado por 2 dias, sei lá, uma semana depois por decisões do Supremo Tribunal Federal. A justiça lenta, morosa e não célere, ela é tão injusta quanto a falta de justiça. A gente sempre precisa levar isso em mente. A justiça lenta, ela é injusta. Injusta, na soma aí, eu fiz mais ou menos uns cálculos aqui, com quase 200 mil eleitores. Mais ou menos isso. Vamos arredondar 150 mil eleitores que votaram nesses 2 candidatos, por exemplo, do PSDB e Cidadania, né, na federação, e não vão ter o direito de ver os seus candidatos eleitos. Mas até o dia da votação estava tudo bem. O nome deles estava na urna. É injusto com esses 150 mil paranaenses. É injusto com essas pessoas. Gente, é muito voto. Não pode, né? A justiça tem que ser célere. A morosidade dela só prejudica. Rafa. 11h23.